Vamos adiante, vamos falar sobre economia agora, porque a gente está recebendo aqui, você já sabe, segunda-feira, Gustavo Guerces, que é gestor e especialista em investimentos. Gustavo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Bom, a gente já tinha comentado aqui, né, Gustavo, deu aí no acionista que o Banco Central reduziu a taxa Selic para 10,75% ao ano. A gente tem aí uma boa nova para a inflação, que caiu 3,79%. Aliás, esse é o sexto corte da taxa, Gustavo? Exatamente, o Banco Central ele vem reduzindo desde o ano passado a Selic e as perspectivas é que ele siga reduzindo. A semana passada teve o anúncio de que a redução que vem acontecendo de 50 e 50, a partir da próxima reunião, que é no próximo mês, vem a ser de 0,25%. Então, o processo de redução da Selic vai acontecer, porém numa velocidade um pouco menor. É importante o pessoal, a gente saber, né, para que serve a taxa Selic. Eu me lembro que ela começou ali 14, eu acho que 15% ali, né, logo depois da pandemia ali, né? Me corrija se eu estiver errado, pouco que eu entendo ali, é para balizar a inflação, né, basicamente, né? Exatamente, a Selic ela estava alta, e ela é utilizada como um meio para tentar controlar a inflação, né? O Banco Central ele utiliza desse instrumento para ajudar quando ele aumenta juros, ele está tentando, ele vai encarecer o financiamento, o crédito, fazendo com que as pessoas passem a ter uma política um pouco mais de controle de gastos. Contenção. E isso vai fazer com que, naturalmente, no mercado todo, no Brasil inteiro, as pessoas tendem a consumir menos, diminuir a quantidade de poupar mais, né, os seus gastos, controlar para diminuir o índice de inflação. Inclusive, eu falei depois da pandemia, mas durante a pandemia, que daí a economia estava, o comércio fechado, né, restrição de viagens e tal, ali caiu bastante justamente para ter o efeito contrário, né? Exatamente, chegou quase perto lá dos 2%. 2%, 3%. Porque as pessoas não estavam conseguindo consumir, não tinha acesso, né? E aí a redução fez com que aliviasse e impulsionasse, fizesse com que as pessoas tivessem mais esse comportamento de consumo, né? O fácil acesso ao crédito acaba te fazendo, por exemplo, querer trocar teu carro, fazer um financiamento de uma casa, trocar a televisão, a geladeira, essas coisas, tu começa a ter essa política de incentivo, as próprias empresas passam a oferecer descontos melhores, porque acaba movimentando a economia como um todo, essa taxa. Né? Ela serve como um parâmetro. E as pessoas, naturalmente, ao receber preços ou descontos mais acessíveis, um financiamento do banco mais acessível, acaba tendo essa questão de girar a economia, fazer mais gastos. Agora a gente está no momento contrário. Essa alta da Selic faz esse controle, né, fazendo as pessoas pensar duas vezes antes de fazer um gasto. Né? Bom, de qualquer maneira, teve um ciclo bem interessante, né? Como o Gustavo falou, ele chegou a 2%, justamente como a gente estava num período econômico complicado, em função do mundo, né, da pandemia. Aí logo depois foi-se usando o instrumento, como o Gustavo falou, a taxa Selic subiu para se controlar, inibir ali, né, o consumo e controlar a inflação, não deixar a inflação subir. Aí, passado o tempo, né, a gente tem visto, então, como a gente falou no início ali, os cortes, né? 10,75. E o Gustavo já adiantou que deve seguir caindo ainda mais 25%. Essa projeção de queda de 0,25 nas próximas reuniões, na casa daqui uns 40 dias mais ou menos, tende a acontecer. A gente está aí, nessa semana vai ter a ata do cupom, que é um documento que o Banco Central emite. Nós que trabalhamos nisso, a gente fica debruçado para ver se ele realmente tem espaço para cair, se vai cair, porque tudo é uma projeção, né? Ninguém sabe precificar o futuro, vamos dizer assim. Mas a gente consegue fazer algumas estimativas. E o Banco Central ele já deixou claro que pretende reduzir 0,25 na próxima reunião, então ele busca tentar antecipar isso e acaba sendo importante para as pessoas acompanharem essa redução justamente porque pode melhorar questões de crédito e financiamento. Né?
Que maravilha. E eu te pergunto o seguinte, né? O pessoal que está nos acompanhando, Gustavo, por que é importante, né, olhar, ficar atento, acompanhar essa variação da taxa Selic? Tem aqueles dois pontos de vista, né, que as pessoas que estão nos ouvindo podem fazer. Tem aquela parte mais, vamos dizer assim, conceitual do que é a Selic, como ela impacta a economia. Sim. Não é todo mundo que se interessa por isso. Sim. E tem aquela coisa do uso da prática, o que essa taxa pode me beneficiar. Né? E a taxa, por si só, ela pode ser olhada por duas óticas. Uma como um comparador dos teus investimentos. Então, se hoje a taxa Selic, ela é considerada a nossa taxa básica de juros. Então, o rendimento do investimento mais seguro, que é o Tesouro Selic, ele vai render isso daí. Se tu quiser algo de mais retorno que isso, tu precisa assumir mais risco. E se tu tiver um investimento que rende menos que isso, está na hora de pensar em mudar. Então, ele é uma referência para as pessoas para tentar decidir melhor sobre os seus investimentos. Então, o monitorar essa taxa serve para monitorar se tu está indo bem, se tu pode melhorar, se o que tu estás fazendo com o teu dinheiro está sendo rentável. Olha aí, ó, viu só? E a gente pode ficar feliz com esses cortes da taxa Selic, porque daí também eu faço essa pergunta, né? Tá, a gente tem uma relação a uma melhora, uma taxa mais baixa para um financiamento, né? Para, como o Gustavo falou, para a troca de um carro, um financiamento de juros menores para uma compra de uma casa, né? De um imóvel, mas aí, consequentemente, não pode influenciar também no rendimento da aplicação do investidor? Pode. Se tu tem uma perspectiva de queda, tu pode olhar pelo lado positivo de que a economia está sendo impulsionada. Ainda é uma taxa alta, uma taxa boa para deixar o dinheiro lá parado. Sim, ainda é alta. Mas tu tem uma noção de que questões de financiamento e crédito esse ano ainda tendem a melhorar. E isso pode te fazer se preparar antes de contrair essa dívida, guardar esse dinheiro, poupar antes. Por exemplo, vou fazer uma troca de um carro, vou fazer um financiamento de uma casa. Ao invés de contratar nesse exato momento, já vai fazendo a poupança disso, para quando a situação do financiamento estiver melhor, contratar, fazer o investimento que se deseja, né? E a queda significa que não vale investir em renda fixa? Não, a renda fixa ainda é uma boa alternativa. Ainda é uma boa alternativa. Vamos dizer assim que o Brasil ele sempre teve a cultura de ter uma taxa alta. A gente teve, né, a pandemia ali que levou por um caso muito extremo, mas se tu olhar na média, a gente logo em seguida já subiu de novo. A renda fixa ela tende a remunerar um pouco acima da inflação. Foram poucos os momentos que esteve abaixo da inflação. Sim. Então, para aquela pessoa que quer fazer a poupança, que quer guardar dinheiro e ter uma rentabilidade acima da inflação, a renda fixa segue sendo um ótimo investimento, sim. Dá um exemplo aí de renda fixa aí que seja bom. Hoje, a principal sugestão para substituir a poupança, que é o que muita gente tem, é o Tesouro Selic. A gente falou sobre isso no outro programa. A gente comenta bastante, justamente porque é aquele que acompanha o rendimento básico, o rendimento base da economia, e ele tem um nível de segurança muito bom, que é acima, que a gente costuma dizer no mercado financeiro que é o nosso taxa livre de risco. Não quer dizer que seja zero risco, mas é o investimento com o menor risco que o Brasil pode te oferecer. E o que ficaria aí? A gente tem 10,75%. Se o sujeito deixar em um ano, vai ter mais que 10,75%? Como a taxa Selic vai cair, a tendência é que essa taxa venha a reduzir. Então, agora está rendendo a 10,75%. Mas lá na frente, como a projeção, por exemplo, estava, talvez, normalmente isso se corrige ao longo do tempo. Por isso que é bom acompanhar. Sim. Mas a perspectiva é de que chegue mais próximo dos 9%. Então, essa taxa tende a reduzir. Só que isso não impede a pessoa de investir na renda fixa. Mas sim dá um direcionamento de que se tu quiser algo mais arriscado ou maior retorno, tu vai precisar tomar mais risco. Por isso que em alguns momentos
muita gente fala que a partir dessa queda da Selic, o mercado financeiro, a Bolsa de Valores pode se valorizar, porque ela tende a oferecer um retorno acima da taxa básica. Quem quiser saber mais, por favor, endereços, Gustavo. Tudo pelo canal, pelo portal acionista, lá no site tem todas as informações e também pode entrar em contato comigo por lá, a gente está sempre à disposição. Maravilha. Gustavo, sempre muito bom conversar contigo, começar a semana aí já por dentro, ainda mais quando tem essas mudanças importantes na taxa Selic. Gustavo já tinha cantado a pedra aí que ia ser essa redução mesmo e acertou em cheio. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado a todos.